Fica Não, pode só... divulgar. Não, Cássia, pode divulgar. Não, não tem problema, não. Fiquei só na dúvida. Tá bom. Então, nós estamos aqui. Então, eu vou começar a reunião. Primeiro, boa tarde a todos. Ainda boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a presença do Gerson, né? Eu fiz um erro que eu fiquei até chateada, porque eu tinha posto no título do convite dia 14 de julho, e aí ele falou, mas essa semana? Eu falei, foi um problema meu mesmo, e ele acabou aceitando esse convite, assim, com pouco tempo, né? E eu sei como a agenda dele é pesada, como professor, pesquisador do Instituto de Bioquímica Médica, presidente da FAPERJ. Mas, Gerson, só para você ter uma ideia, esse GT nós começamos a funcionar em junho do ano passado. Então, a gente tem representantes de todas as categorias da universidade, servidores, estudantes, técnico-administrativos e docentes, de todas as unidades do CCMN e da decania. E a ideia, primeiro, é que a gente ouça pessoas de várias... pesquisas de diferentes áreas relacionadas à pandemia. A gente propôs alguns kits experimentais, alguma coisa assim, para como a gente funcionar nesse período de pandemia, tanto na área de ensino, pesquisa, extensão. E algumas pessoas começaram a me perguntar da sua pesquisa. Aí eu falei, vou tentar ver se o Gerson consegue falar um pouquinho para a gente num dos dias. A gente funcionava semanalmente, a gente está agora funcionando quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, de 17 até 19 horas. Então, mais uma vez, quero agradecer muito a sua presença, Gerson, e passo a palavra para você. Bem, em primeiro lugar, agradecer, né, a decana, a professora Cássia. Eu vou, então, quando eu escolhi dividir minha apresentação em duas partes, né? Falar na primeira parte um pouco da FAPERJ, e na segunda parte eu falo da pesquisa com soro, na verdade é uma globulina hiperimune, obtida em cavalos, e aí a gente discute um pouquinho. Eu vou tomar cuidado aqui com o meu tempo, para não falar muito, então vou marcar aqui também, e aí eu vou... né? Mas fica à vontade, viu, Gerson? Não tem claro. problema passar um pouquinho. Vou compartilhar aqui uma apresentação. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Acho que se eu... Aqui do lado do microfone, Gerson. Ela foi? Ela está compartilhada? Não, né? Ainda não. Espera aí, então. Deixa eu voltar. Tá bom, né? Que ela levou um tempinho. Eu tenho que ir janela do aplicativo. Pronto, acho que é por aqui. Compartilhar. E agora? Ainda não. Agora acho que tá, já foi, já. Entrou. Já foi. Tá aí a apresentação? A apresentação tá, só a sua câmera que tá desligada, mas não tem problema. Eu acho que o que eu fiz aqui, alguma coisa, deixa eu ver. Vamos lá. A câmera fica do lado do microfone. Mas a apresentação tá aí, né? Tá certinho. Tá sim. Vou botar a câmera. Peraí, por que lá não foi? Ela não está indo. Acho que vou seguir com a apresentação. Tá bom. Tá bem. Então, eu denominei aí os desafios da Covid-19, né, para a ciência fluminense e para o fomento científico e tecnológico. Então, conforme eu falei, eu vou começar falando um pouco do fomento, né, que é importante, né, e aí é sempre, né, a primeira coisa que a gente, né, como cientista e cidadão, a gente se lembra que o Brasil está agora, né, é o pivô da pandemia, né, mundial, com mais de 350 mil mortes, né, uma situação muito difícil, né, quando comparada ao mundo, né, representa mais que 10%, né, em torno de 12% a 13% de todas as mortes, né, e claro, né, muito triste quando a gente vê o número já de vacinados no mundo todo, com 733 milhões, quer dizer, na verdade é um número muito bom, né, mas a gente sabe que o Brasil
não tem 10%, né, dessas de pessoas vacinadas. A gente tem em relação ao mundo, né? Então, a gente tem, né, um terço dessas, responde por um terço dessas pessoas vacinadas, né? Que corresponde a 10% da população. Mas a esperança está aí, né? E é claro, né, a gente quando fala né, da Covid, né, do vírus SARS-CoV-2, né, a gente sabe a importância que teve a ciência, né? A gente acha que, né, em menos de um ano se conseguiu no mundo já mais de uma dezena de vacinas, que várias já autorizadas em diversos países, né? Outras em estudo, né? Então, cerca de 200 vacinas sendo testadas, né? E fora toda a contribuição que a ciência tem dado para tentar controlar essa pandemia, né? E aí, claro, aqui não é diferente no Brasil, e claro que a gente lembra sempre, né, nossas instituições, a maioria delas instituições públicas, né, e que estão, né, produzindo ciência de alta qualidade, né? E aí aproveito, né, para homenagear também, além da nossa UFRJ, diversas universidades do estado, né? Não dá para colocar todas aqui no mesmo slide, né? Mas, obviamente, a gente sabe a importância que tem, né, das duas instituições, Fiocruz, Instituto Butantan em São Paulo, né, na produção de vacinas e, enfim, é uma esperança que a gente tem. E aí, para eu começar de falar, vou falar um pouco né, do que a FAPERJ fez, né, para né, auxiliar, né, no combate da pandemia, né? Mas aí a gente tem esse número, que é um número, esse gráfico foi feito pela professora Fernanda Denegri, né, que mostra, né, os recursos, né, somando, ela colocou de forma bem apropriada os recursos do FNDCT, CNPq e CAPES, né, que são os recursos que chegam à pesquisa científica, né, seja através das agências, né, através da FINEP, né, que opera o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico. E a gente viu que desde 2014, 2015, a gente teve uma queda acentuada, né? Então, quando a gente teve a pandemia da Zika, né, a gente estava indo numa situação não tão ruim em termos de fomento, e a gente se encontra agora num momento difícil, né, de fomento da ciência e tecnologia no país. Isso, obviamente, é sempre um problema para, né, é um desafio a mais para, né, um combate à pandemia, né? Então, daqui a pouco eu vou falar também do Estado, que também passou por uma grande crise, a maioria dos estados, né? Então, a gente tem a esperança, né, que agora né, tem a academia, a SBPC, Academia Brasileira de Ciência, a SBPC, o CONFAP, né, lutando para, né, tentar reverter, né, quer dizer, reverter não, na realidade, o Congresso acabou de autorizar, né, e tornar lei que a proibição de contingenciamento do FNDCT, né, que tem sido nos últimos anos 90% dos recursos contingenciados, né? E a gente falou aqui, né, do sucesso, né, no combate ao Covid, no desenvolvimento de vacina, né? E claro, né, tudo para desenvolver uma vacina, obviamente, você não começa lá numa empresa, né? Então, se a gente pegar o exemplo mais uma das vacinas da BioNTech, por exemplo, que foi desenvolvida numa startup, né, ligada às universidades, com muito recurso público investido na Alemanha, né, e que depois se juntou quer dizer, fez a parceria com a Pfizer e chegou nessa vacina que a gente denomina de Pfizer, de BioNTech, né. Então, a gente precisa de ter a ciência básica, né, então, em todas as áreas, né, e se não tem, esse gráfico faz parte desse estudo, né, que é feito pela Academia Brasileira de Ciência, né, é um projeto de ciência para o Brasil, e aqui acho que era até um capítulo da área básica, né? Acho que essa árvore foi até a professora Débora que bolou inicialmente, depois foi modificada, né? E é uma árvore que precisa ser regada, já que a pesquisa básica é que alimenta todas as, enfim,
pesquisa aplicada e as inovações, né? Se você não rega, corre o risco da árvore cair, né? Então a pandemia trouxe muitas, né? Quando ela foi decretada, pouco mais de um ano atrás, e a gente já previa, né? Desde janeiro, fevereiro, né? Um agravamento da situação, quando teve notícia do surto inicialmente na China, né? Então depois na Europa, né? Então que a pandemia ia trazer uma série de problemas, e obviamente para a ciência brasileira, né? Além dos problemas obviamente econômicos, sociais, etc., ter redução de recursos, tanto federais como estaduais, própria redução de recursos no financiamento da infraestrutura, né, da universidade, que agora teria que lidar com um novo problema, né, então tudo isso trouxe uma série de questões, né, como fazer atividades na pós-graduação, por exemplo, mantendo, né, as regras de distanciamento social, etc., né, e a FAPERJ também, nós é uma agência regional, né, assim como várias outras FAPs, né, FAPESP, FAPEMIG, né, praticamente todos os estados têm fundações de amparo à pesquisa, né, são fundações regionais, né, a FAPE, acho que eu passo para o próximo gráfico, né, também esse gráfico mostra recursos que foram empenhados, né, e claro que os recursos que foram efetivamente pagos, né, então a gente também passou por uma crise financeira, né, no estado, né, que né, a integral aqui, né, enfim, essa boca de jacaré aberta, né, é um problema sério, né, porque significa muitos projetos foram empenhados e não foram pagos, né, então quando eu tinha já estado na FAPERJ como diretor científico, né, durante um tempo que foi bastante de crescimento, né, mas depois peguei e vivi um pouco dessa queda, né, que foi muito difícil, chegou até a ter atraso de bolsa, etc., né, mas felizmente houve uma recuperação. Em 2019, quando aceitei retornar, quer dizer, como presidente, né? E a gente, em 2020, acabou tendo recursos que foram efetivamente efetivados, né? Esse valor aqui, essa boca de jacaré invertida, né? Na realidade, é por conta do fato de que na primeira semana de janeiro foram pagos recursos que estavam em restos a pagar de 2019, né? Então isso fez com que a gente somasse aqui perto de depois se pago junto com as bolsas, né? A gente teve cerca de 450 milhões pagos, né? Então são recursos investidos tanto em auxílios como bolsas, né, também uma parte de recursos que são descentralizados e que são os recursos adicionais devido a pagamento desses restos a pagar, né. Que só mostrando, né, que são auxílios que desde auxílios pequenos, né, às vezes auxílios né, auxílio ao recém-contratado, né, que são auxílios entre 20 e 50 mil reais, até auxílios maiores, né, financiamento de redes, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né. Na verdade, não vou poder contar todos os programas, né, da que a FAPERJ tem, a maioria são conhecidos de todos, né, né, alguns programas são muito importantes, como o pós-doutorado, né, numa época que a gente sabe que os nossos doutores não estão sendo contratados imediatamente após a defesa. Então, temos vários, né, tem alguns que são as meninas dos olhos da FAPERJ, como o cientista e os jovens cientistas do nosso estado, né, não tem o apoio às redes, né, enfim, apoios que vão desde das bolsas, que vão do aluno da pré-iniciação científica até pesquisador visitante emérito, até essas ações mais voltadas para fomento de rede, fomento dos INCTs, né? A gente pode comentar um pouquinho mais à frente, né? Além da diretoria científica, tem a diretoria de tecnologia, né? Que tem também, né? Então, a diretoria científica com a professora Eliette Busquelar, a diretoria de tecnologia com
com o Maurício. A gente tem conseguido lançar uma série de programas, né? Chama atenção aqui para o Doutor Empreendedor, que estaremos lançando um novo edital esse ano. O edital do ano passado foi muito exitoso, né? Um programa que é importante, que é né, vou comentar daqui a pouco, né? De apoio a micro, pequeno e médias empresas, né? Então, a gente acaba, né, fomentando, né, e claro, né, eu acho que foi importante, né, nesses últimos 2 anos, no momento em que os recursos federais estavam diminuídos, né, que a FAPERJ mantivesse programas importantes, como as taxas de bancada, mas também fomentasse redes, como a rede de nanotecnologia, redes de pesquisa em saúde, né, e os apoios né, empresas, por exemplo, destacar aqui nesse slide, né, como Inovação Rio, vai ter uma nova edição esse ano, né? Então, isso foi uma maneira que pensamos, né, que a diretoria achou de combinar o recurso que é não reembolsável, né, dado pela FAPERJ, com um recurso de crédito da Agência de Inovação do Estado, que é a AG Rio, né? Então, uma parceria importante que, enfim, inicialmente o edital foi de 30 milhões, esse ano o edital um pouquinho mais alto, né? Em 2019, né, a professora Vânia, né, assumiu aqui essa coordenação das chamadas internacionais, né? Claro que temos feito tudo feito em parceria com o CONFAP, né? Então temos aqui um destaque para algumas ações importantes, como com o Reino Unido, com a França, com a Comunidade Europeia, né? Com a Alemanha, né? Então são extremamente importantes, né? Aí nessa última parte eu vou falar um pouquinho do que a gente fez em termos de Covid, né? Então, nós começamos o ano de 2020 com recursos previstos em um orçamento, né, da ordem de 500 milhões, e veio a pandemia, e, obviamente, com algumas consequências econômicas para o Estado, né? O próprio Estado não sabia que impacto, né, o tamanho do impacto, né, na diminuição da arrecadação, né? Mas uma coisa era certa, né? A gente tinha que, como agência de fomento, lançar editais que fossem, que pudessem fomentar projetos de combate ao Covid, né? Então, lançamos inicialmente 3 editais, chamadas, né? Uma semana depois de ser decretada o estado de pandemia, ainda em março, né? E que resultaram, né, umas chamadas né, para projetos não muito grandes, mas voltadas especificamente para chamado fast track, né, de julgamento rápido. Depois foi repetido numa segunda chamada, né, não só projetos da área das ciências da saúde, mas em qualquer área, né, na produção de EPI, né, para empresas, etc., né, respiradores e tudo, né, e uma chamada que, junto com a Secretaria de Saúde, voltada para formar 6 redes, né, e 24 sub-redes para estudar os diferentes aspectos da Covid-19, né. Em 2019, nós tínhamos lançado um programa de redes de pesquisa em saúde, acabou que essas redes passaram a direcionar as suas pesquisas para a Covid, né? Que leva esse número, né, de mais de 1.000 doutores fomentados para o estudo da Covid-19, né? Então, aqui um destaque para as redes, né? Então, redes de controle da epidemia, né? A gente vê Fiocruz e Laboratório Nacional de Computação Científica, a questão do diagnóstico, né? Então, a gente vê o FRJ aqui, né, a professora Milka, desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico, do Maurício, né? Uma coisa muito importante, né, que é
ter infraestrutura apropriada para o estudo da COVID, do vírus, né, SARS-CoV-2, né? Então, tanto em várias instituições, aqui o FRJ, Fiocruz, etc., né? Estudos clínicos, né? Toda a parte de estudos epidemiológicos, usando, por exemplo, a inteligência artificial e outros métodos para prever, né, exatamente essa pandemia, né, e as consequências no nosso país, no nosso estado, né, que são tão complicadas, né? E uma sexta rede, combinando empresas, né, e a Revide, né, rede de pesquisa de empresas fluminenses, que é extremamente importante, né? Então, esses resultados, obviamente, impactaram, né, foram importantes, né? A gente vê que teve uma nova variante descrita no estado, a P2, uma série de recursos que foram utilizados para, né, quer dizer, até na questão, né, aqui na UFRJ, que tem né, durante, né, no primeiro semestre de 2020, né, contribuiu enormemente para o diagnóstico, né, e acompanhamento dos pacientes, né. E aqui só, né, caminhando aqui para terminar a parte da FAPERJ, né, a gente, né, é um estado que é o segundo maior produtor de conhecimento do Brasil, né, com universidade de excelência, com cursos de pós-graduação de excelência, né, né, é sede de 20 institutos nacionais, né, de ciência e tecnologia, né, dos 103 que existem no país, né, e tem uma excelência em diversas áreas, mas muito também nas áreas de doenças negligenciadas e virose emergente e reemergente. Então, olhando assim para o futuro, né, a gente sabe que o Estado precisa, né, tem esse desafio de depender menos de commodities, né, especialmente do óleo e gás, e passar a tentar ter um Estado mais voltado para a inovação, né? Então, né, como ações futuras, temos pensado muito na questão do complexo industrial da saúde, nas áreas, né, de tecnologias, nanotecnologia, né, inteligência artificial. Tivemos recentemente agora um edital que já saiu o resultado, né, de redes de inteligência artificial, o agronegócio, né, a questão ambiental, né, claro, essas muito ligadas uma na outra, né, e com turismo também, né, elas são caixinhas separadas, mas que obviamente se interconectam, né, que alguns programas, né, que estamos lançando, alguns já lançados, né, como as redes de inteligência artificial, que acabou de ser o resultado, programas importantes como para as instituições de pesquisa, né, os ICTs, né, um edital grande, uma manutenção de equipamentos multiusuários, né, editais na área de energias renováveis, mobilidade urbana, né, enfim, todo um leque. Obviamente o tempo que eu me propus aqui não dá para falar de tudo, né, mas vamos seguir, né, fazendo projetos, buscando fomentar projetos na área de Covid, né, e principalmente para acompanhar aqui. A gente acha que o Estado tem um ativo importante no desenvolvimento de vacinas e imunobiológicos, né, e até reposicionamento de fármacos. Então, isso é até uma nova ação que devemos lançar nas próximas semanas, né. Aí eu aproveito aqui, né, para pegar o gancho, né, exatamente, o Estado ele tem como ativo característica de ter pesquisadores, né, em diversas instituições. Aí eu troco aqui o meu chapéu de gestor para pesquisador, né, enfim, uma série de ações que os nossos laboratórios começaram a fazer, né? Vou falar especificamente do desenvolvimento do soro, né? Que é uma parceria importante lá do CCS, lá da Bioquímica, do Senabio, da Biologia, com a COP, né? O laboratório da professora Leda, né? Também envolve o Instituto do Brasil, a Fiocruz, e agora, num próximo momento, o Instituto DOR, né? O meu laboratório, como todos sabem, né? Ele está
um laboratório mais voltado para a biologia estrutural de proteínas, né, envolvidas em câncer degenerativo, mas também já há muitos anos, né, estudamos, temos projetos na área de vírus, né, e então nos apareceu como missão, né, tentar fazer essa interface da biologia estrutural com com estudos de vacinas, incluído, obviamente, o SARS-CoV-2, né? Então, a gente já vem há muitos anos, né? A gente utiliza lá um método de alta pressão, desde para pesquisa básica, em diversas, para responder diversas perguntas, né? Mas também assim como um método com potencial, por exemplo, de, né, em vírus, de inativar vírus, né? Então, nós iniciamos isso, né, algumas dezenas de anos atrás, né? Acho que o primeiro trabalho acho que foi publicado atrás, em 91, 92, né? E tem sido feito em outros países também, né? E basicamente a ideia de que a alta pressão ela é um método muito mais sutil do que, por exemplo, uma inativação química, né? Então a gente tem um trabalho com um grupo só para dar um exemplo, né? Com biomanguinho, né? Mostrando que a alta pressão inativa completamente o vírus da febre amarela. E quando animais são vacinados com essa vacina, né, inativada, depois os animais são submetidos, são inoculados, né, desafiados com vírus, eles sobrevivem, né? Os que recebem placebo em vez da vacina morrem, né? Então a gente tem feito isso também com Zika e, obviamente, a gente pensou também, esse é um outro projeto, né, de estudo do vírus SARS-CoV-2. Mas o que eu vou falar hoje, especificamente, bem rápido aqui, foi o uso exatamente tanto a gente inicialmente pensou de usar tanto o vírus inativado, ou por inativação química, né, ou por pressão, ou então usar uma das proteínas do vírus, né, a proteína da espícula, né, para induzir a resposta imune de forma heteróloga em cavalos, né, e obter um alto título, né, de imunoglobulina heteróloga, né. E é um método bastante antigo, né? A gente sabe que até hoje tem muitas vidas, né? Milhares de vidas são salvas, né? Picadas de cobra, enfim, a própria exposição ao vírus da raiva, né? Com o soro antirrábico, o soro antiofídico, né? E isso tudo faz parte, né, de uma classe, né, uma imunização passiva, terapêutica, né, que se distingue das vacinas, que você, na verdade, tem esse caráter de tratamento, né? Primeiro sucesso foi do M. von Behring em 1901, né, com o soro antidiftérico, né, e depois o Paul Ehrlich com o soro antitetânico, né? Então, eu vou mostrar aqui, né, foi essa colaboração importante com o laboratório da professora Leila Castilho, né, que tem essa proteína, a proteína da espícula, trimérica, expressa em alta quantidade, né, é uma proteína complexa, muito grande, né, e obviamente, né, é importante que se consiga ter uma produção, né? Ela tem reatores de 50 litros, né? Então, a gente consegue ver que a proteína tem peso molecular altamente glicosilada, né? Então, peso molecular alto, né? Mais de 1.100 aminoácidos, né? E quando elui numa coluna, elui como na forma trimérica, né? A proteína muito grande. E o que fizemos foi experimentos relativamente simples, né? Usar a infraestrutura, né, do Instituto Vital Brasil, que tem uma expertise na produção de soro de décadas, né? Quase um século, né? Tem outro instituto, como o Instituto Butantan, que também foi fundado pelo Vital Brasil, né? Esses animais foram inoculados
inicialmente foram 5 animais, e aí a gente foi acompanhando, né? Aqui é um gráfico que mostra o título de ELISA, né? Então, depois da primeira semana, os animais ainda não têm uma resposta muito boa, né? Mas à medida que vai caminhando, né? Inoculações semanais, né? Até 6 semanas, os títulos foram aumentando, né? A gente chegou a títulos próximo aí de 1 milhão, né? Que né? Um ponto final após 6 inoculações em perto de 1 milhão, né? Que comparado aqui os animais inoculados, né, uma diluição de 1 para 1 milhão é reconhecida no ELISA, né? E depois, é óbvio que para, né, a produção da globulina, que é utilizada né, nas plataformas que tem para soro antiofídico, antirrábico, né, se trata com uma protease, né, uma pepsina, né, que retira essa parte FC, que é uma parte que poderia dar, né, reações, né, por ser um anticorpo heterólogo, né, e se usa exatamente essa parte aqui de cima, que é onde tem a que reconhece com alta afinidade. A gente pôde verificar que, de fato, mesmo depois de processado, né, e purificado, tínhamos um alto título de ELISA. E aí fomos fazer o experimento que era mais importante, né, ver se esses anticorpos, né, eles conseguiam neutralizar o vírus, ou seja, se quando combinado com o vírus, se abolia a capacidade do vírus de infectar células, né? Então, aqui, primeiro examinado nos cavalos, né? A gente foi vendo que, né, depois de 35 dias, né? A gente passa a ter altos títulos, né? Aqui essa designação é a redução em 90%, né, da formação de placa, né, aqui redução em 50%, né, e quando a gente foi verificar nesse gráfico da direita, né, em C, a gente verifica que quando a gente mediu o título, pegar esse gráfico, essa barra verde, né, o título da FEB2, né, dessa globulina, né, purificada, né? Ele tinha um título neutralizante que era perto de 20 mil, né? 150 vezes maior do que o título de plasma aqui um pool de pacientes que convalesceram da doença, né? E que estavam sendo utilizados exatamente para tratamento da COVID, né? Então, com potencial muito grande de neutralizar, né? Isso aumentou, a gente ficou muito otimista, né? Ainda continua, né? Então, a gente teve que destacando, né? Quanto que esses valores, né? Quando no pool concentrado, né? Um título de 16 mil, né? Muito maior do que aqui a gente vê uma média de 106, né? Isso é o inverso da diluição, né? Então, isso que só para mostrar que quando a gente marcou com uma sonda fluorescente, a gente acende, né? Quando vê uma célula infectada, marca totalmente, enquanto que uma célula não infectada não tem. A gente repetiu esses experimentos, não vou entrar em detalhe, mas com o segundo grupo de cavalos, né? E deu o mesmo padrão, né? E o primeiro grupo que tinha sido retirado sangue, depois tinha ficado um tempo sem receber inoculações, o título cai, né? Mas quando reinoculado, o título retorna para valores muito altos. Então, a gente tem um potencial grande aí de um verdadeiro, né, uma fábrica, né, biotecnológica, né, o animal, né, uma alta capacidade de produção de anticorpos, né? Então, a ideia, né, então é essa, a gente consegue ter uma fração de gama-globulina com título muito alto, né, que tem uma alta capacidade neutralizante, né? Ele tem a vantagem de ser, né, um anticorpo policlonal, né? Isso é importante, se o vírus está tendo mutações, a gente
precisa ter ligação em diferentes partes, né? Não só no segmento do RBD, onde a gente tem se encontrado a maior parte das mutações, mas também em outros segmentos, né? Então, isso é importante. E aí tem uma colaboração com o Instituto DOR, né, para, né, testar esse soro efetivamente, né? Então, eu diria que estamos aqui, né, já com o IFA pronto, com a CONEP, né, o Conselho de Ética em Pesquisa já aprovou esse estudo, né, com financiamento, além da FAPERJ, do CNPq, também da FINEP, né, para testar, fazer esses testes em fase 1/2, principalmente em pacientes, o estudo está sendo desenhado para avaliar em pacientes internados nos primeiros 7 a 10 dias, né? A gente estava conversando antes da reunião, né, com a Mônica, né, que vários de nós já tivemos esse vírus, né? Então, a gente sabe que é fase importante, né, de você tentar bloquear a progressão da doença, é a fase inicial, né? Então, o estudo está sendo desenhado com essa característica, né? Primeiro em fase 1 para avaliar a segurança e a fase 2 para avaliar a eficácia, né? Não só medindo a redução da carga viral, como também medindo o tempo de internação, se há uma redução na taxa de intubação, etc., né? E as conclusões são basicamente essas que eu já delineei, né? A gente acha que tem, né, ele, quando comparado, por exemplo, aos anticorpos monoclonais, ele tem uma capacidade de neutralização semelhante, né? Com essa vantagem de que ele é um policlonal, e eventualmente também a própria proteína que é usada como antígeno, né, pode ser modificada. A professora Leda também já tem o gene né, desses mutantes para P1 e P2, né, e isso obviamente pode ser utilizado também como antígeno, né. Foi feita uma patente, o FRJ, Instituto Vital Brasil, né. Mais recentemente, a gente, no laboratório do professor Aníbal, ele testou o nosso soro, né, a gama-globulina, né, enfim, esse febelinha 2, né, essa molécula, contra a cepa P1, né, comparada com as cepas iniciais e a P2, né, a gente vê que, de fato, precisa de concentrações maiores, né, do soro, mas ainda assim há uma neutralização, né, então que traz também bastante esperança, né. Então, acho que eu estou caminhando aqui para o final. Há outros estudos sendo feitos, né, além né, a gente está participando dos estudos de vacina, né, coordenado pela Leda, né, vacina utilizando vírus inativado, né, a parte de biologia estrutural, de criomicroscopia, né, estudos também de fluorescência, né, e termodinâmicos, né. Aqui eu trouxe agradecimento, né, especial para os participantes, né, do estudo, né, que são pessoas tanto da UFRJ, do Instituto Vital Brasil, da Fiocruz, né, e agora a gente vai estar entrando nessa nova fase aí com o Instituto DOR e Rede DOR, né. E aí eu retorno aqui, volto lá para o início da minha palestra, né, eu não me canso de mostrar a importância, né, que tem a gente reconhecer o valor da ciência, né, e claro, a ciência ela não é barata, né, aqui é uma frase cunhada pela filantropa Mary Lasker, né, e ela fez isso em reação na época, na década de 70, o presidente Nixon queria reduzir o orçamento do NIH, né, lembra outros presidentes, né? Só que no caso aí ela não só convenceu a não reduzir, como convenceu a aumentar, né? Foi quando teve um grande aumento de recursos, né, para estudos de, né, doenças do câncer, por exemplo, né, que hoje já se transformaram, né, em várias terapias, né, baseadas em anticorpos monoclonais, por exemplo, né? Então,
E aí eu não consigo ser pessimista, né? Eu sou, na realidade, um otimista, né? E a vida sempre vai dando coisas que a gente acaba ficando, né, tendo razão para acreditar que ela vale a pena, né? Então, aqui é a chegada do meu primeiro neto. Mas, enfim, a gente, né, acredita que a gente vai vencer essa pandemia e com a ciência, né, e a importância de ter nossas instituições saudáveis, né, tanto em termos financeiros como fazendo pesquisa de relevância, não só na área da Covid, mas em todas as áreas. Eu acho que com isso eu termino minha apresentação. E aí, deixa eu ver aqui como é que eu faço para voltar a interromper. É só ir do lado do microfone, Gerson. Tem uma caixinha ali. Do lado meu tem a caixinha. Aqui. Isso, já parou. Já parou, né? Já. Se você conseguir colocar sua câmera agora, será que consegue? Agora foi, né? Foi. Tá aí, foi. Gerson, parabéns pela apresentação. Gostei muito pelo neto, Gregório. Pois é. Agora já 51 centímetros, quase 3.500. Tem todos os dados lá, né? E é uma homenagem, né? Diz o meu filho enfim, que ele nem se ligou para isso, né? Mas ele que escolheu o nome, né? Mas o meu orientador do meu, né, pós-doutorado, né? Enfim, pegou a parte do que seria equivalente naquela época, foi um pós-doutorado, mas na verdade eu ainda não tinha defendido doutorado, né? Foi o Gregório Weber, né? Que foi um pesquisador que desenvolveu toda a fluorescência, né? Técnicas de fluorescência, né? Então, enfim. Muito bom. Não, aprendi muito nessa apresentação. Quero agradecer mais uma vez e vou abrir as perguntas. Quem quiser pode levantar a mão aqui para fazer, porque é um trabalho tão bonito, né? Eu tinha ouvido falar um pouco pela TV, mas agora a gente vê que você explicou direitinho, assim, como... Eu peço desculpa que acabou, eu juntei duas coisas, às vezes. Não, mas é excelente isso, Jéssica, porque hoje nós estávamos na reunião do Parque Tecnológico com a professora Denise Carvalho e os decanos, e aí eles lançaram um edital do Parque Tecnológico e a inscrição foi de, acho que 176 projetos. Eles receberam pedidos em torno de quase 18 milhões, 17 milhões e meio, e tem 2 milhões para poder contemplar esses projetos. Isso mostra como é importante nessa época que a gente está vivendo, editais, né? Porque a gente não teve edital CNPq esse ano, é o que está segurando a gente, a FAPERJ, um outro edital que tenha saído FINEP, mas eu achei bom porque você mostrou também o que está relacionado à Covid, né? A Vânia tinha feito um pouco isso no nosso evento do CCMN, quando nós tivemos a jornada de iniciação científica. A Vânia participou de uma mesa redonda com o Davidovich e o Ildeu, o professor Cabral, que está aqui, que é o vice-decano, e ela falou um pouco desses editais, porque acho que é muito importante que a gente divulgue, que incentive os nossos estudantes, e eu estou muito preocupada também com os novos doutores, porque as bolsas, os recursos para bolsas de pesquisadores praticamente estão zerados, né? Então, acho que a gente tem que conhecer mesmo isso. Eu gostei muito, Jess. Eu tenho aqui, olha, tem o professor Cláudio Lenz inscrito, depois a professora Mônica. Então, vou passar a palavra para o Cláudio e depois a professora Mônica. Cássia, eu me inscrevi depois da Mônica. É que aqui aparece primeiro aqui. Tá dando... Pode ser a Mônica, então. É que eu vejo pela ordem, mas não tem problema. Tá bom. Bom, então, primeiro quero parabenizar o Gerson pela apresentação, né? Pelo Gregório, naturalmente, né? Acho que seu filho deve ter sido impactado por esse nome, né? É um nome muito bonito. Mas, Gerson, vou fazer umas perguntas mesmo sobre o projeto do soro. Que, assim, eu achei essa ideia ótima, né? Porque quando a gente não tem nada, um soro pode ser a solução para grandes problemas. Então, uma solução simples, né? Assim, no sentido, né? E com sucesso, porque alcançou uma taxa de anticorpos neutralizantes importante, que tem sido um desafio para essa doença, né?
Aí eu tenho duas perguntas, já assim, bem básicas. Quando você cortou a porção FC com tripsina, você conseguiu diminuir bastante as reações que são causadas pelo anticorpo do cavalo? Porque eu sei que isso é um grande problema, e o que eu fiquei pensando, né? Pô, o cara que está numa Covid já está numa tempestade metabólica, aí vai reagir ao anticorpo do cavalo, e isso vai ser uma loucura. Então, eu queria saber se você testou com um animal ou com algum sistema, né? Não, então, Mônica, não, é excelente sua pergunta. É claro que, assim, até para responder aí, a gente está com várias rodadas da Anvisa, né, e que, enfim, que tem sido muito importante na Anvisa, e, obviamente, ela não adianta só a gente fazer os testes clínicos, né, a gente tem que fazer os testes clínicos, e se eles forem positivos, a gente já poder ter um produto que possa ser utilizado, enfim, para todos, né? Mas como é uma plataforma, Mônica, extremamente segura, né? Lembrar que eles usam, né? Eu até fico surpreso, né? Não há casos nos últimos 10 anos assim, de registro de uso de soro antiofídico, né? A gente teve recentemente né, aquele indivíduo lá de Brasília, né? Que estava, né, criando uma naja, né? Então, que teve a vida salva por um soro. O Butantan, por acaso, tinha o soro anti-naja, né? E então o que geralmente, então até o que geralmente, quer dizer, a ideia nossa é que ele seja utilizado por um único tratamento, né? Provavelmente esses efeitos que seria chamar doença do soro, etc., é quando você tem tratamentos, você fica reincide o tratamento, né? Então é baseado nessa experiência, né, enfim, né, muito grande, né, com antirrábico, antiofídico, antitetânico, né? E aí a sua pergunta, o UFC, na realidade, quando o soro foi desenvolvido lá atrás, o próprio Vital Brasil, quando fazia para soro, né, por isso que ainda se chama soro, né, antiofídico, não havia tratamento com tripsina, né, eles usavam o soro mesmo, né, mas nos últimos 20 anos se usa esse tratamento e aumentou em muito a segurança, né, então, claro, isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer o teste clínico. A gente tem que fazer o teste clínico por dois motivos. O primeiro é a segurança, que foi essa que a gente está tocando nessa questão. Inicialmente em fase, né, com um número pequeno de pacientes, mas depois com um número maior. E segundo, a eficácia, né? Então, o fato de ter funcionado é um vírus, né? A janela temporal é relativamente pequena, né? Então, a gente tem motivos para acreditar que, né, quer dizer, já há dados, né? Então, nós, basicamente, quando a gente começou a fazer isso, havia um grupo na China fazendo, que publicou os dados pré-clínicos iniciais também, igual a gente, né? Mas também tem um grupo argentino, né? E também o pessoal da Argentina está usando o domínio de ligação no receptor, né, o RBD, né? E eles conseguiram fazer o teste clínico e já viram uma eficácia. Acabou de sair essa semana o trabalho, tinha antes sido anunciado, mas ainda não estavam os dados, né? A gente acredita até que quer dizer, primeiro é importante saber que já funcionou mesmo sendo contra o RBD. Então, a gente acha até que pode ter uma chance de funcionar melhor ainda. Eles, quando fizeram os testes clínicos, eles não discriminaram, pegaram pacientes até para poder, né, ter os consentimentos, né, o recrutamento, né, eles pegaram pacientes graves, né? Então assim, a gente essa toxicologia ela é toda feita para todos os outros soros, né? Inclusive que a gente está prevendo na bula, a ideia é não poder, quer dizer, o paciente que já tomou outro soro, ele não deve ser exposto ao soro anti-Covid, então mesmo tendo retirado o UFC, né? Porque ainda tem, né? Ele não é um anticorpo
humanizado, né? Igual são os anticorpos monoclonais, né? Mas tem que ser testado, enfim. E tem a grande vantagem de ser muito, muito, muito mais barato que o monoclonal. Eu não, de maneira alguma, assim, eu acho que exatamente por ter essa possibilidade da efeito colateral, que muito pequena, né? Mas provavelmente não seria recomendável que ele fosse usado para prevenção, né? Que aí, não, enfim, ele teria que ser usado para tratamento mesmo, né? Ô, Gerson, a Mônica fala que a pergunta é simples, mas ela é bioquímica. Tem que lembrar que aqui a gente tem... Eu já sou farmacêutica. Não, ela falou bem simples. Ela é farmacêutica, mas deu para entender, assim. Não estou só brincando, porque ela é bioquímica, né, Mônica? Então, aquela parte, só complementar, aquela parte FC, ela traz ali né, como se fosse a impressão digital, que é o anticorpo de cavalo. Aí ele pode tem uma resposta, a gente, né, humanos vão reconhecer como sendo algo não self, né, não próprio de si. Então, pode desenvolver anticorpo, né? Então, por isso que é importante que não seja um tratamento continuado, né? Então, agora... Obrigada, Gerson. Obrigada, Gerson. Eu vou passar para o professor Cláudio Lenz. Eu só queria pedir que as pessoas se apresentassem, porque talvez o Gerson não conheça todos vocês. Mas aí eu vou aguardar aqui. Quem quiser fazer pergunta, se não conseguir levantar a mão, pode me pedir, tá? Gerson, muito obrigado pela apresentação. Eu sou Cláudio Lenz César, do Instituto de Física, né? Eu entrei nesse GT aqui porque a gente resolveu dar aula de física experimental durante a Covid, então eu bolei a ideia da gente fazer uns kits e os alunos fazerem os cursos de física experimental em casa, com kits, né, com experimentos caseiros, e essa coisa, a Belita gostou da ideia, apoiou muito, e esse grupo aqui me deu muito apoio para a gente conseguir vencer as barreiras, né, da ideia em si, né, de adoção da ideia. Eu acho, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, né? Você tem sido um verdadeiro herói aí de representar a comunidade científica diante dessa política tão complicada que é o Rio de Janeiro, né, e o Brasil, e tem conseguido, né, esses aportes que têm sido fundamentais. A FAPERJ tem sido fundamental na manutenção da nossa pesquisa, né? Então, realmente, eu sei que a sua luta deve ser um negócio louco. Queria te agradecer por isso, porque você realmente tem sido uma pessoa instrumental nisso, importantíssima. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre esse negócio do soro aí. Eu achei interessante o método que você você torna o vírus, né, inócuo com pressão. Em que atmosfera? Quantos bar você precisa? Qual o mecanismo físico que torna o vírus incompetente aí para... Claro. Não, então, Cláudio, até a gente acabou não usando ainda, né? Quer dizer, a gente não desistiu da pressão, né? A gente está usando só a proteína, mas a proteína purificada. Mas a ideia, né? Então, por exemplo, a vacina que os brasileiros estão mais tomando atualmente é a vacina Coronavac, né? O que se faz na Coronavac? Usa-se um método muito antigo, você usa um composto químico, né, beta-propilactona, que inativa quimicamente o vírus. Ele se liga covalentemente de tal maneira que o vírus ele perde a potência, né? Ele é incapaz de entrar na célula e se dividir. O método de inativação, às vezes, ele pode, né, até havia questionamentos, né, inicialmente, né, se você não ia criar novos sítios de reconhecimento, porque você introduz um adulto químico, né, diferente, né? Então, o uso da pressão, a ideia é ser um método melhor do que o químico, porque você, na verdade, o que você faz, e aí varia do tipo de vírus, né? Então, um vírus,
o SARS-CoV-2 ele é um vírus de membrana, né? Então, especialmente com esses vírus que possuem um envelope de membrana, a gente modifica de tal maneira a proteína, né? A gente faz com que ela tenha uma mudança conformacional, que é exatamente a mudança que ela tem, provavelmente, quando entra dentro da célula, né? Mas a gente faz com que isso ocorra antes. E o vírus fica inativado, né? A gente já viu isso para febre amarela, para influenza. É tipo um colapso. Da proteína, né? A gente até com outros vírus, tem alguns vírus que a gente não consegue inativar. Por exemplo, o vírus da poliomielite, você pode botar 10.000 atmosfera e o vírus não acontece nada. Já um vírus muito parecido do mesmo grupo, né? É um picornavírus, né? Semelhante ao da polio, né? Já o vírus da febre aftosa, né? Ou o vírus do resfriado comum, rinovírus, a gente bota um pouquinho de pressão, 1.000, 2.000 atmosferas, a gente já o vírus parece que vai dissociar e depois, quando monta de novo, ele monta de forma truncada, né? E a gente tem usado, né? Acho que o mais perto que a gente chegou de ter, né, a gente patenteou e tudo, né, foi com a febre amarela, né, e nem sempre funciona tão bem, né, como já falei da poliomielite, mas geralmente a maioria dos vírus envelopado com 1.000, 2.000 atmosferas, a gente consegue ter essas mudanças conformacionais. Um pouquinho mais complexo do que o uso químico, mas eu fui ver que, por exemplo, o tratamento com a beta-propiolactona está longe de ser uma coisa simples, porque você trata o vírus, depois tem que se livrar do solvente, né? Então, parece uma tecnologia simples. Se fosse simples, a gente não precisaria estar importando da China, né? Então, a pressão ela teria essa vantagem. É muito interessante, é um método físico, né? Que você não adiciona outras coisas, né? Você não tem perigo de ter uma proteína, por exemplo, que você usou inicialmente, que podia ter, digamos, algumas impurezas também, que possam causar outro tipo de respostas, né? Também, né? Legal. E do ponto de vista de escala, só para completar nessa parte, se esse soro, quer dizer, se prova eficiente e seguro e tal, que tipo de escala você conseguiria prover? Olha, então, Brasil... as contas que a gente faz é o seguinte, por exemplo, 10 cavalos que a gente fez uma única preparação, né, que é esse IFA, né, a gente tem cerca de 4.000 doses, né, do soro. Isso numa única rodada, né? Então, a gente acredita que chegar a 200.000 doses com um grupo de 100 a 200 cavalos seria perfeitamente factível, né? É claro que tem que, enfim, provavelmente teria que juntar aí a capacidade não só do Vital Brasil, mas tem a Fundação Ezequiel Dias. Então, e pelo lado da produção do antígeno, né, que é feito, como não se usa muito antígeno, né, o laboratório da Leda produz 50 litros dessa proteína, assim, com alta concentração, né? Então, a gente usa realmente muito pouco, né? É claro que aí um outro projeto que está se pensando é exatamente usar a proteína S como, né? Lembrar que essa proteína S é a base da maioria das vacinas, né? De maneiras diferentes, né? A vacina de RNA codifica exatamente o RNA que tem na vacina da Pfizer, da Moderna, codifica a proteína S. O DNA que está na vacina da AstraZeneca, né, se utiliza um vetor viral para carregar o material genético, também é a proteína S. E aí a alternativa que a gente está pensando, né, é exatamente usar essa proteína S já como antígeno. Aí é claro que está tendo uma série de estudos, né, também em parceria com o INCA, né, para escolher o chamado adjuvante melhor, né, para você usar a menor quantidade de proteína e dar a melhor resposta. Isso para a vacina. Agora, para os cavalos, né, assim, realmente
né, eles têm uma capacidade de produzir, né? A gente viu esse título altíssimo de anticorpos, né? Então, fantástico. A gente volta aos cavalos de vapor, né? Horsepower, né? O cara toma lá o soro, ganhou tantos horsepower. Né? Você, né? Muito bacana. Parabéns, Gerson. Legal. E o tempo aí dessa fase de teste é quanto tempo? Olha, na realidade, a gente está, né? A gente está no drama agora que a gente exatamente que aí enfim, uma coisa é a gente fazer as coisas no laboratório, outra coisa é uma fábrica, né, que tem que produzir um produto farmacêutico, então ele tem que ser envasado. Então está nessa fase agora. A Anvisa teve uma reforma na área de invase do Instituto Vital Brasil, então ela vai estar indo certificar, né, se devidamente certificada. A gente já conseguiu cumprir a maior parte né, a gente tem que mostrar que o anticorpo não está agregado, que ele, enfim, né, que ele quando toda a parte toxicológica, né, então tem toda uma questão regulatória que é necessária, né? Então, mas a gente, acho que entrando na primeira, começando os testes, eu acho que aí tem aí uns 3 meses, né? Quer dizer, contando aí fase 1/2, depois fase 3, né? É claro que dá uma angústia não estar aproveitando, quer dizer, a gente achava que nesse momento a gente não estaria com essa quantidade enorme de infecção ativa, né, com quase 100 mil infectados novos por dia, 3 mil, 4 mil mortes, né? Então, a gente acha que se a gente começar logo, né, a gente vai ter uma certa facilidade de recrutar os pacientes, né, que aceitam participar do estudo. Tem que ter, obviamente, o grupo placebo, né, que, enfim, para ser um estudo controlado, né? Uhum. Obrigado. Eu vou passar agora a palavra para o Cabral, depois a professora Belita. Cabral. Ok. Professor Gerson, um prazer imenso ter você. Você apresenta, Cabral. Tá. Eu sou o Cabral Lima, sou vice-decano e sou do Instituto de Matemática. Tanto que quando a Mônica fez a pergunta aí... Instituto de Computação agora. Agora é Instituto de Computação, realmente. Mas é porque, como eu sou matemático de formação, eu sempre trago esse vício. A Mônica começou a fazer uma pergunta utilizando umas siglas químicas, para mim ficou meio complicado. Mas, Gerson, deixa eu te falar. Primeiro, eu quero dizer que eu estou de pleno acordo com as palavras do Cláudio Lenz. Você tem sido aí um defensor da ciência nacional. Eu quero te dar os meus parabéns por isso. Toda palestra, para ser boa, a gente tem que aprender, né? Quando alguém dá uma palestra e você aprende, significa que aquela palestra foi boa. Eu aprendi muito. E a pergunta primeira que eu iria lhe fazer, das 42 que eu tenho aqui, o Cláudio fez. Eu achei assim fantástico essa possibilidade de inativar vírus por pressão. Eu achei isso. Eu sei que parece que é um negócio antigo, né? Mas, enfim, eu jamais sabia disso. Eu achei uma coisa fantástica, mas aí o Cláudio já se antecipou e você já respondeu. Bom, primeiro de tudo, parabéns pelo Gregório, grande, né? 51 centímetros, garotão, bonito nome, né? Também. Eu queria fazer uma pergunta para ti. Eu já, de antemão, quero pedir desculpa caso essa pergunta seja naif, tá? Porque eu não sou da área, como eu te falei, eu sou matemático e da ciência da computação depois. Existe alguma possibilidade, porque você falou, Gerson, que, na realidade, o soro deverá ser aplicado para pessoas que já estão doentes. Agora, a pergunta tola. Existe alguma possibilidade de haver um soro nesses mesmos caminhos assim, que possam funcionar como prevenção, como uma espécie de vacina ou não? Isso é um primeiro ponto. Se sim, o que é que você acha sobre o grau de confiabilidade? Porque todo mundo fala, por exemplo, que a Coronavac tem 50,3, né? E a Johnson & Johnson tem 80 e tantos, eu não lembro exatamente agora.
caso o seu soro, né, ou um outro soro com a mesma, digamos assim, com a mesma técnica, qual seria esse grau? Agora, eu sei que são perguntas tolas, mas, enfim, eu gostaria de saber. Não, Obrigado, professor. Gerson. Grande abraço. Não, obrigado aí. Primeiro, agradecer, enfim, pela generosidade do comentário. Então, não, de forma alguma é tola. Na realidade, assim, eu até mencionei os anticorpos monoclonais, eles foram desenhados, né? Quer dizer, é uma técnica um pouquinho diferente, né? Porque eles você começa de um anticorpo que foi né, de células que são células humanas, né? Então você produz esses anticorpos específicos para um chamado, um pedacinho ali, né? Em vez de ser um policlonal, ele vai e se liga especificamente a uma parte do vírus. Tem a vantagem de ter uma afinidade muito alta. A desvantagem é que se o vírus muda exatamente aquele pedaço, ele perde a potência. Então, acabou de sair agora um trabalho mostrando, né, que tem empresas fazendo o Regeneron, a própria AstraZeneca, a Lilly, né? Então, alguns dos anticorpos monoclonais já não são mais eficientes contra, por exemplo, a variante brasileira, né? A P1, né? E aí, por que eu comecei a falar dos anticorpos monoclonais? Que agora a Regeneron, isso foi passou na televisão, né? Que agora a gente tem, por dia a dia, a gente é atualizado, né? Ela está, eu ainda não tinha visto o artigo, né? Então, ela fez um estudo, que ela acabou de mostrar, usando esses anticorpos monoclonais para prevenção. Quer dizer, ele geralmente é usado para tratamento. Mas aí, no caso desses anticorpos monoclonais, eles são engenheirados para eles não... Eu não tive tempo de mostrar um dado, né, que a gente, quando acompanha a farmacocinética do nosso soro, né, do nosso anticorpo, ele fica ativo, né, a 3, 4, 5 dias. Né? Então, nos animais que a gente testou, né? E a gente vai testar isso também nos pacientes, né? Que é uma janela de tratamento. Eu não acredito que seria possível usar o soro para prevenção, porque exatamente aquela questão que a gente estava na pergunta da Mônica, de que é um anticorpo desenvolvido em cavalo. Então, se a gente fizer, né, mesmo que a gente modifique esse anticorpo e mantenha ele mais tempo circulando, né, ele pode ocasionar uma resposta, tipo, entre aspas, autoimune, né, mas vai ser uma resposta contra aquele anticorpo, né, por isso que ele seria usado como tratamento. Mas a alternativa é exatamente a gente fazer o que a gente fez com os cavalos, em vez de usar a proteína S para estimular a produção do soro, usar a proteína S como uma vacina. Então, na verdade, obviamente, então, seria uma vacina que seria eminentemente brasileira, né, um projeto coordenado e da UFRJ, né, coordenado pela professora Leda, né, acho que vocês podem convidá-la aqui para entrar em maior detalhe, né, mas e tem algumas vantagens, quer dizer, algumas empresas estavam usando a proteína S, mas expressando elas em células de inseto. O problema é de quando a professora Leda expressa em células de mamífero, né? Em células de inseto, a Mônica também é especialista nessa área, a célula do inseto ela tem um metabolismo diferente, então ela bota açúcar em lugares diferentes, né? Tanto que foi um estudo que foi até foi adiado, não foi interrompido. Ele funcionou para fase 2, fase 1/2, mas ele já, né, foi uma empresa farmacêutica francesa, né? Então, a gente acredita que, né, expressa em células de mamífero, elas têm um potencial muito alto. Aí sim, eu acho que pode ser uma vacina. Mas o soro, eu não acredito, porque, claro, a gente já andei pensando nisso, por exemplo, né? Quando você é picado, quando você se expõe ao vírus da raiva, né? A gente não toma vacina para raiva, né? A gente só toma se tem se expõe um morcego ou um animal que depois você não sabe se está... Aí você, geralmente, quando você é exposto ao vírus da raiva, você toma tanto soro quanto a vacina.
E o soro é que impede que o vírus vá para o cérebro, que é o vírus da raiva mata 80%, né? 90% de letalidade. Teve ano passado um caso de alguém que não se tratou e morreu. E geralmente se usa a vacina também, se dá o soro e a vacina. Então, são possibilidades que a gente vai ter que testar, né? A gente, no caso da raiva, a gente vê que funciona bem, né? Poderia até, quer dizer, numa situação que a gente está vendo agora, né? Com, né, os hospitais com CTIs lotada, né? E CTI lotada, né? Você tem um problema que o paciente que está com Covid, ele precisa de um tratamento personalizado, né? Que cada pessoa vai ter sintomas ligeiramente diferentes, né? Então, não existe bala mágica, né? Mesmo se o soro funcionar, pode ser, provavelmente ele não vai funcionar para todo mundo, né? Vai funcionar, ele vai ser uma barreira para diminuir a carga viral, né? Então, é essa luta, né? Quer dizer, está se buscando antivirais enfim, eu acho que te respondendo, mas eu não acreditaria que o soro pudesse ser usado na prevenção. Gerson, obrigada. A Leda já veio aqui, Gerson. Então, deve ter falado, então. Ela falou um pouquinho, mas sabe que é tanta informação nova para gente. Não, e a Leda tem também outro projeto em monoclonal também. Não, e a gente vai assim aprendendo, vai ficando mais tranquilo em entender, assim, principalmente quem é de outra área, que não é ligada diretamente, mas as coisas vão se complementando, então isso é muito bom, né? Eu vou passar, eu ia fazer essa pergunta do Cabral, ainda bem que você perguntou, Cabral. Vou passar para a Belita. Tá sem som, Belita? Tá sem som. Boa tarde a todos. Eu queria começar pedindo desculpas ao Gerson e à Cássia e a todos os colegas por ter me atrasado tanto, mas é um problema desse meeting via Zoom, que ele causou eu passar ter reuniões, uma começando quando a outra acaba. Mas hoje eu fiz o fenômeno de ter superposição. Eu tive uma outra reunião começando às 5 e eu consegui chegar aqui finalmente a tempo de pegar o Gerson. Então, eu tenho uma... Aliás, eu não sei se o Gerson se lembra, quando teve o resultado do primeiro programa do INCT, a gente teve uma reunião com o reitor Lerrer, e o Eliezer fez um pedido em nome dos 7 INCTs de que a UFRJ pudesse à disposição de todos os INCTs uma sala de videoconferência. Isso teria sido um mau uso do dinheiro, porque agora todo mundo tem, né? Mas o que eu queria perguntar para o Gerson pegando um rabo dessas perguntas últimas, cavalo não pega virose? Então, não, existe na realidade, né? Não, cavalo tem, isso inclusive é uma das coisas que a Anvisa nos requisitou, né? Que a gente mostrasse que os animais são perfeitamente saudáveis, né? Porque a gente está tirando o soro deles, né? Tem algumas viroses específicas, né? E eles têm até coronavírus, né? Possibilidade de coronavírus, né? Dos 5 cavalos que a gente testou, quer dizer, 10, né? Foram 2 grupos de 5, né? 4 responderam muito alto. O 5º respondia menos, né? A gente não, enfim, teria que avançar, né? Uma possibilidade é que ele já teria uma certa defesa, né? Entre aspas, né? Por já ter se exposto a um vírus, um primo distante, né? Que existe um coronavírus de cavalo, né? Assim como há outros coronavírus humanos, né? Que até se acredita que quem teve esses coronavírus pode ter tido uma sorte aí no início, né, de ter a doença mais leve, ou até assintomática, porque tem sempre uma reação cruzada, né? A biologia, diferente da física, né, nesse aspecto, ela é muito, né, enfim, ela... A gente tem o princípio da incerteza. Tem essa incerteza, enfim, que não dá para botar numa equação, né? Na física, você bota numa equação. Não, e vocês têm princípio, meio e fim, né? Não, a gente tem cada vez mais, você tem aí, o avanço aí que está tendo na medicina, né? Da questão
da chamada medicina de precisão, né? Porque, enfim, as bulas trazem lá quanto de dose cada um deve tomar de um medicamento, e a gente sabe que os medicamentos, as pessoas reagem de forma diferente, né? Então, voltando até os próprios cavalos, né? Na resposta imunológica, eles têm, felizmente, é nessa faixa, 80% respondem quase que de forma homogênea, né, com uma produção de anticorpos muito alta, e 20% responde menos, né? Mas quando dá um segundo estímulo, depois eles voltam, já melhoram a resposta, né? Então, a gente não fez neles, nos cavalos, né? A gente está até agora com alguns experimentos sendo feitos. Um dos problemas do SARS-CoV-2 é que não há modelos animais muito bons, né? Então, por exemplo, o melhor modelo, que é hamster, o animal não morre, né? Então, você pode pegar 100 hamster e inocular por via respiratória alta quantidade de vírus, ele faz uma pneumonia, mas ele não morre. Então, isso torna, até alguns estudos, né, todos os estudos de vacina, é obrigatório fazer os testes, esses testes pré-clínicos, né? Então, por algum motivo, o vírus, né, que está infectando o SARS-CoV-2, né, que pulou lá do morcego para a gente, né, ele ganhou essa capacidade de se multiplicar muito, não, na maioria das vezes causar sintomas muito leves, né, mas, né, nos casos que agrava, né, 2%, 3%, 4%, 5%, o suficiente para causar essa situação terrível, né, no planeta, né? E outra coisa, você pensou em contactar o Jockey Club? Porque lá eles têm muitos cavalos. Não, na realidade, né, na realidade, teve uma empresa, né, estou esquecendo agora o nome dela, que nos contactou logo no início, né, que é uma empresa que produz, uma empresa veterinária, né, que queria contribuir, mas os animais delas têm, sei lá, 1.000 cavalos, né, mas eles têm os cavalos dele lá no Uruguai, eles produzem aqui um hormônio desses que é usado na área veterinária, né, a gente pensou, mas o nosso maior gargalo é na produção, enfim, de colocar o soro agora. Lá, a gente está com o IVB e junto com a Fundação Ezequiel Dias, né? Enfim, que obviamente tem que passar por todos esses critérios de qualidade, né? Já que vai ser um produto para uso humano, né? A Mônica entende isso melhor do que eu, né? Okay, parabéns. Obrigado, Belita. Obrigada, Belita, obrigada. Eu tenho o professor Cláudio. Cláudio Len. Ok. Peraí. Oi, foi agora? Foi, né? O som foi. Gerson, a minha pergunta era por último, porque mudando completamente de assunto. FAPERJ, eu não tenho acesso ao presidente da FAPERJ todo dia, né? Então, tem uma pergunta... Pode reclamar. Não, eu não vou reclamar, não vou dizer que a FAPERJ não reclamar é ótimo. Não, antes, e aí eu contrário. peço a minha assessora, Vânia, para ela anotar. Não, antes pelo contrário. É uma pergunta mais sei lá, é a questão da lei do bem. Eu queria saber se a FAPERJ já se adequou na questão de prestação de contas. A lei do bem, por exemplo, um dos itens diz lá que o pesquisador poderia remanejar entre custeio e capital até 20% do projeto, sem pedir anuência. E isso é realidade já na FAPERJ, do ponto de vista de prestação de contas? Ou é só isso que eu queria ter essa informação, porque o setor de prestação de contas é muito difícil. Eu mando perguntas para eles e recebo uma resposta assim: siga o manual. Essa é a resposta que eu recebo. Não, claro, na realidade, né, a Vânia é minha testemunha, né? A gente queria, né, meu grande plano para o início de 2020 era mudar, né, dar um choque de gestão lá no setor de auditoria, que, aliás, é muito bom o setor, né? E é claro que eles seguem o que está
por outro lado, eles seguem o que está exatamente isso que eles falam, siga o que está no manual. Então, acho que a gente tem que fazer, assim, quer dizer, a gente tem um outro problema, que é uma outra dificuldade, só uma outra parte, é que a FAPERJ, ela tem um lado bom, né, que ela gasta muito pouco dinheiro para si, né, para a administração, mas tem um lado ruim, ela acaba sendo muito pequena, né? Então, eu mostrei aquele slide, são 6.000, 7.000 bolsas e taxas de bancada, milhares de auxílios, né? Desde auxílios pequenos, né? Como 10, 20 mil, até auxílios maiores, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, você tem E aí, claro, né? E também com o público, né? Quer dizer, um público não, o cliente, né, da FAPERJ, ele vai desde pesquisadores, né, até empresários, né, enfim, que não entendem direito também muitas coisas, né? Então, precisava melhorar, né? E, claro, os editais são complexos, né? Então, por exemplo, a gente passou, na época que eu era diretor científico, né? Acho que foi em 2014, né? Que os projetos não seriam, dentro das rubricas custeio e capital, o remanejamento seria livre, né? Mas até hoje há uma certa... os pesquisadores ficam inseguros, né? E, enfim, e pedem, né? Eu quero, né? Não faz sentido você pedir, olha, em vez de comprar tubos de ensaio, eu vou comprar reagentes, né? Tudo custeio, né? Então, isso é uma coisa que a gente dava para fazer tudo ano passado e até, inclusive, se adequar a essa nova lei, da possibilidade de você ter, né? É claro que tem alguns editais, quer dizer, que são muito específicos, né? Dá um exemplo. Quando a gente lança o edital de grande equipamento, quando os projetos são selecionados, eles são selecionados para adquirir aquele tal equipamento, adquirir um espectrômetro de massa, ou um equipamento aí da física específico. Então, você não pode trocar, né? Você ganhou para esse... Agora, um edital, né? Um INCT, uma rede, ou um Pronex, né? O tempo muda, né? E você, às vezes, quer comprar um equipamento, você quer mudar. Então, quer dizer, a gente está no nosso horizonte, a gente mudar, inclusive, a gente precisa agora se adaptar à questão de que, né, de fazer eliminar os papéis, né, então fazer a prestação de conta de forma eletrônica, né, e passar e aí, claro, o que o Conselho Superior passar, né, né, o Luiz é membro do conselho, né? A gente não deixa ele sair, mas acho que a gente já não consegue mais, o Luiz Davidovich, né? Ele já teve todas as reconduções possíveis, né? Mas a gente quer mudar, tornar, né? Porque, assim, não faz sentido, né? E, claro, a FAPERJ acaba não tendo um tempo de resposta muito rápido. A pessoa quer, né? Quem conhece bem a FAPERJ acaba fazendo, manda lá a solicitação e depois presta conta. Mas tem gente que fica o projeto parado porque não deixou precisava comprar um fluxo laminar e antes estava um equipamento X, que é trocar pelo Y, e, obviamente, é perfeitamente, né, adequado, né? Enfim, a gente ainda não... Quer dizer, respondendo diretamente, ainda não. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer. A bem da verdade, né, quando eu entrei lá na diretoria científica, não existia essa coisa de... Eu não sei se tem... Quer dizer, na verdade, foi incluído na questão da FAPERJ muito antes, né? Acho que hoje em dia já é um pouco mais complicado, porque a gente tem que... Quando a gente libera o recurso, a gente recebe o orçamento tanto em custeio e tanto em capital. Agora, o quanto, né, as consequências, né, acho que a gente vai envolver agora, a gente conversar com as agências reguladoras, né, com o TCE, né, e a AGE, né, Tribunal de Contas do Estado e a AGE, mas geralmente a conversa com eles é boa, né, não tem...
né? Eles têm tantos problemas em outras áreas que acho que quando vem lá na FAPERJ, tem poucos problemas, eles não se incomodam muito, não. Legal. Obrigado, Gerson. Nada. Gerson, a gente tem ainda a professora Belita e a Mônica. Enquanto a Belita fala, eu encerro as inscrições, tá, gente? E só uma coisa, Gerson, eu acho que essa questão da pandemia também atrapalhou um pouco várias ações que a gente queria desenvolver, né, que é assim, importante presencialmente. E eu estou tendo dificuldade de CCMN, porque agora, até final de abril, né, a gente vai deixar de ter processo físico, vai ser tudo pelo sistema eletrônico de informação. Então, isso é um problema sério, que alguns servidores não conseguem se adaptar com tanta facilidade. E na FAPERJ também foi por Covid, o Julião, não foi? Que falou. Não, o Julião, na realidade, ele não foi de Covid, ele teve. Não foi. Não, porque quando ele passou mal, eu estava em casa, eu fiquei muito chateado, porque ele estava no trabalho, inclusive. Não, ele teve um problema cardíaco, né? Ah, não sabia, porque eu pensei que fosse Covid. Não, foi. Ele falou que tinha sido Covid. Porque é uma pessoa de muitos anos lá, né? Não, ele é que era o portador das boas notícias. Olha, seu auxílio foi depositado. Exatamente. A gente sentiu muito. Imagina vocês que estavam ali do lado. Não, ele era uma pessoa muito tranquila e tudo. Tanto que a gente passou a funcionar em regime de plantão, né? Atualmente agora a gente funciona uma vez por semana, né? Quem abaixo, né, acima de 60 anos não pode ir, ele estava lá de teimoso, né? Mas, de repente, até foi bom, porque pelo menos ele foi socorrido. Se ele estivesse em casa, ele nem socorrido ele estaria sozinho, né? Né? Mas tem todas essas dificuldades a gente tem, quer dizer, até para os editais, né? Quer dizer, que antes, no papel, você, né? Não, se lança o edital, depois a gente anexa a folha no processo, né? O sistema eletrônico, e tem um lado bom disso, né? Porque acho que para o controle é melhor, né? Mas exige né, que tudo seja feito de forma certinha, né? Assim, né? Obedecendo as etapas todas, né? Isso. Só uma coisa, a professora Mônica precisou sair porque ela foi, a professora Vânia, porque ela foi dar aula às 6h30. Ela tinha me falado. 6h30. Então, eu vou passar para a Belita. Enquanto a Belita fala, eu ainda recebo inscrições, depois não. Belita. Tá sem som, Belita. Tá fechado o microfone, Belita. Eu posso passar para a Mônica enquanto a Belita se acerta lá? Aí a Mônica pode fazer a pergunta? Eu vou fazer uma pergunta bem rapidinha para o Gerson agora como PAPERJ. Gerson, olha só, sabe o que eu tenho sentido muita dificuldade? Eu acho que a PAPERJ tinha que pensar num edital spin-off, assim, uma coisa que estivesse dentro do laboratório, que a gente pudesse... Mônica, tá sem som. Seu som sumiu, Mônica. Mônica, o som sumiu. Sumiu a voz. Acho que ela caiu. Acho que a Mônica caiu. Parece que congelou, né? Tem a Belita. Belita, consegue abrir, Belita? Tá sem som. Você quer escrever no chat? A Mônica voltou? Mônica tá sem som, Mônica. Mônica tá sem som. Engraçado que o microfone dela parece que está aberto. Vocês estão ouvindo agora? Agora estamos ouvindo. Então, é só porque eu acho que a gente precisa de um edital na FAPERJ, Gerson, que não pegue startup, porque startup já é uma coisa assim, muito para frente, as exigências do edital para startup é uma coisa. Eu acho que podia ter um incentivo, são iniciativas de pesquisa dentro do laboratório que possam virar produto e processo. Então, você buscar estimular esses editais de spin-off, porque assim,
Tem muitas iniciativas dentro de várias universidades, né? De inseticida, de armadilha, tem várias coisas, e que a gente não consegue trazer. Por quê? Porque a gente não... Eu, por exemplo, tenho uma armadilha lá que funcionou bem para caramba, e eu não tenho um engenheiro para ligar lá o condutor com a luz. Isso me enlouquece. Então, quer dizer, o que eu acho é que a FAPERJ tinha que pensar num edital que fosse esse edital, né? Que a gente pudesse congregar iniciativas simples que estão sendo feitas e que talvez fossem muito úteis para a pesquisa do Brasil, entendeu? Então, acho que eu faço essa sugestão, que eu sei que você é um cara que nos representa, né? Como bem lembrou o professor Cláudio. Então, eu acho que a gente precisa buscar isso, Gerson. O professor Jorge Guimarães sempre falava isso, né? A saída do laboratório para a pesquisa, a gente precisa de um gancho. Ninguém sai do laboratório e vai para a pesquisa, a não ser uma pessoa assim, que nem você, que consegue mover várias áreas, e aí vai fazer o anticorpo, consegue mover todo mundo, entendeu? Então, fica aí a minha sugestão. Parabéns pelo Gregório, tá? Então, obrigada. Vou fechar. Obrigado, Mônica. Obrigado, inclusive. Quer dizer, parabéns para você, né? Que está reborn, né? Isso é uma grande alegria. Não, então, Mônica, na realidade, assim, tem esse edital do Doutor Empreendedor, né? A gente tem feito muitos editais combinando a diretoria científica com a diretoria de tecnologia. Acho que poderia ser um edital semelhante, né, ao Doutor Empreendedor, só que em vez que o Doutor Empreendedor, o doutor precisa ser abrigado num parque tecnológico, numa incubadora de empresa, numa empresa, né? Talvez possa ter uma forma de ter esse mesmo edital abrigando nos laboratórios, né? Tem exatamente, uma fase antes. Antes. Então... É importante isso. Então, mas assim, bota no papel, escreve, conversa aí com os membros do Conselho Superior, com a Vânia, né, assessora, né? A gente vai estar fazendo um edital grande agora, né, para essa área de vacina, terapia, etc., que vai ser focado em Covid, né? É claro, né, que acontece é que a gente, né, o Estado ficou, né, começou a olhar com muito bons olhos, né, não só o Executivo, mas também o Legislativo, a FAPERJ, né, como, né, o potencial que ela tem de estimular, né, e eventualmente, né, não só a pesquisa, né, mas eventualmente até essa translação para uma aplicação, né? Então, a gente está diferente do ano passado, que a gente ficou com o orçamento fechado até setembro, a gente está com o orçamento aberto. A nossa maior inimiga agora é a burocracia, né? São as dificuldades de conseguir implementar as coisas, né? Mas a gente vai estar lançando uma série de editais, né? E eu acho que é um pouco por aí, né? Enfim, né? E de preferência que a gente possa ter editais mais duradouros, né? Então, a gente já pensou várias maneiras de se fazer, talvez um universal RJ, né? Com auxílios maiores, né? Quer dizer, ainda projetos relativamente individuais, mas com valores maiores do que aquele típico APQ1, né? Então, um pouco por aí. Os temáticos, a gente vai lançar outra edição esse ano, né? Então, acho que até num temático isso um projeto como esse pode ser incluído, né? Então, a Belita consegue abrir, Belita? Acho que está sem som. Quer sair e voltar rapidinho, Belita? Porque está sem som, ela não está conseguindo abrir. Se você sair e voltar, Belita, eu acho que consegue acessar, ser rapidinho. Você sai e volta. Ela escreveu alguma coisa no chat aí, Cássia. Aqui, peraí. Ela escreveu? Escreveu assim, ó, Gerson, eu sou uma dessas pessoas que estão paralisadas em alguns aspectos na administração do INCT. Existe algum ser humano com quem eu possa conversar na FAPERJ?
queria entender... Engraçado, não apareceu no meu chat, Cláudio. Ah, não? Não, muito estranho, né? Alice, queria entender as parcelas e meias parcelas que foram liberadas e que não foram ainda. Então, o NCT, né, até gosto, o tipo quando eu fui para a FAPERJ como presidente, né, eu tinha ficado um tempo fora da FAPERJ, né, e um dos poucos projetos que eu coordeno dentro da FAPERJ, porque foi um projeto julgado fora da FAPERJ, é um NCT, né, e aí, né, em 2019, a gente viu que todas as parcelas dos INCTs estavam nos chamados restos a pagar de 2018, né? E a gente não conseguia pagar. A gente, enfim, a gente conseguiu pagar uns 6 ou 7, não sei se inicialmente, né? Aí depois a gente teve que usar a criatividade. A gente lançou editais, enfim, de complementação, né? Em 2019, depois agora em 2020, né? Então, no final, bem, a gente apoia as bolsas, dá as taxas de bancada, então os projetos estão tendo um apoio, né? Que eu diria, antigamente estava muito atrás do CNPq, agora está mais próximo do CNPq. Eu acho que a Belita está certa, eu acho que a gente tem que dar uma arrumada, e acho que a gente tem que marcar uma reunião inicialmente, né? Porque, enfim, vocês viram lá a lista de programas que a FAPERJ tem, né? De redes e tudo. Acaba que a gente tem pouca gente para lidar com todos esses programas, né? A Vânia, pela presidência, ela ajuda na questão dos NCTs, né? Mas ela ajuda também no PPSUS, na área internacional, então acaba as pessoas ficando muito sobrecarregadas, né? Então, Belita, é claro que essa pessoa, tem uma pessoa que acaba indo todas as questões, que é a própria Consuelo, né? Mas, coitada, ela tem que lidar com 6, 7 mil bolsas, esses auxílios todos. Mas eu acho que a gente tem, assim, esse ano vai ser um ano de dar uma acertada nos NCTs. A gente quer pressionar o governador, enfim, porque essas PDs ainda não foram canceladas. Então, a gente, né? Eu acho que, enfim, que a gente vai. Esse ano a gente consegue resolver, né? Como a gente teve o alívio de se pagou já de forma razoável, né? Acho que agora a gente tem que chegar. O que faz com esses restos a pagar? Porque depois de 5 anos, as PDs são canceladas. O projeto não é cancelado, as PDs são canceladas. Então, a gente nesse caso, a gente tem um acordo com o CNPq, enfim, com o MCTI, né? Então, e a gente está usando esses pagamentos adicionais. A ação semelhante a gente fez com o Pensa Rio, acho que o Cláudio tem Pensa Rio, né? Você vai receber daqui a pouco a boa surpresa que a gente vai estar, a gente está reemitindo todos os termos de outorga do que falta, né? Que maravilha! Agora, por quê? Porque cancelaram as PDs lá atrás, de que passou 5 anos, né? Então, enfim, a gente tem um Conselho Superior também que está trabalhando nessa questão, mas eu acho que conta a nosso favor, aí respondendo a Belita, né, é que a gente tem uma boa folga esse ano. Eu estou querendo correr atrás do prejuízo, né, que ter uma boa folga é ter no presente, né? Não sei o que acontece amanhã. Então, então a gente está correndo atrás dos pagamentos e tudo. Então, mas vamos marcar, sim, Belito, uma reunião com a Vânia e com a Consuelo e até pegar como um estudo de caso, né? Tem exemplos, né? Tem um pesquisador que ele próprio, aí como ele tem mais de uma conta, que isso que é a Belita, talvez, as pessoas acabam tendo várias contas, né? Então, tem uma conta que foi a inicial do INCT, depois teve uma conta que foi do aditivo de 2019, de 2019,
Além disso, tem a conta da taxa de bancada, quer dizer, só aí já são 3 prestações de contas, né? Enfim. Ela tá escrevendo aqui que ela não está conseguindo gastar. Mas ela tem agora. que gastar. Ela confirmou. No chat tá dizendo, ela disse que está sem Não. som, e ela falou assim: como que eu marco uma reunião, não estou conseguindo gastar. Não, Tenho marca 5 pontos comigo, na de FAPERJ. repente, Belita. Se quiser, eu ajudo, Belita. Pois é. O ruim de marcar comigo eu é também que posso eu ajudar, sou o maior então posso gastador. ajudar a gastar. Henrique, eu ia até pedir para o Cláudio se alguém pode ver se tem alguma coisa no chat, porque o meu parou de entrar as mensagens. Não, eu vi aqui, professor. Ela fez essas 3 perguntas. Eu posso entrar em contato com a Vânia? Né? Como que eu faço para marcar uma reunião? Se pode entrar em contato com a Vânia, e eu não estou conseguindo gastar. Eu passei o e-mail da Vânia para a Belita também. Não, acho que... então, a gente tem que fazer isso, né? Enfim, mas as rubricas, em princípio, elas estão nos termos de outorga, né? Então, mas aí a gente tem que marcar uma reunião, pegar como estudo de casa, né? Que hoje mesmo tinha uma questão, fui na FAPERJ presencialmente, aí tinha uma questão lá do Pensar Rio, né? Que vai ser emitido o novo. Eu falei, se vai ser novo, esquece o que era antigo, porque o que foi cancelado foi a ordem de pagamento. O projeto não. Só que, além da ordem, a ordem de pagamento é amarrada num termo de outorga. E cada termo de outorga tem uma rubrica de custeio de capital. E aí, em 2018, foi pago só custeio de uma das parcelas. Aí não sabiam como fazer. Né? Porque em princípio, tem que cancelar, mas como vai cancelar uma coisa que já foi paga? Ou seja, eu próprio estava tendo dificuldade de entender o problema, depois eu vi que era um problema real, né? Viu, Belita? Eu gostaria de estar, enfim, eu invejo os físicos, eu adoro física, né? Ela sabe que minha filha foi aluna aí da física, né? Está fazendo agora mestrado lá na USP, né? Mas eu tenho o meu livro aqui, né, do Roger Penrose, né? Que também que é matemático, né? Que eu estou na metade, não consigo avançar. Não, só uma coisa que é importante, os e-mails da FAPERJ mudaram, porque agora é o primeiro nome, ponto, sobrenome. O meu a melhor coisa é mandar para o meu e-mail pessoal, mas senão é gerson.lima@fapers.br. Não, que a Belita falou que tinha escrito para a Dona Consuelo, ela também teve um... Consuelo é consuelo.câmara@fapers.br. Que mudaram. Vânia.pasqualin. Exatamente. É que eu estava mandando os antigos, depois a Vânia me avisou que tinha mudado os e-mails, né? Oi? Cássia, posso ler aqui o que a professora Belita escreveu, que ela está pedindo até para o professor Cláudio ler, né? Tem algumas coisas aqui. Eu vou parar da última vez. Ela disse que tem 5 contas com a FAPERJ, que é a questão das rubricas, excesso de custeio e falta de capital. Né? Durante a pandemia, não gastamos custeio do CCME, custeio com passagem. Não gastamos custeio com passagem. Ela disse isso. Mas é um problema sério isso, né? Não, então, acho que é que, na realidade, quando a gente fez o aditivo, né, em 2019, ele era, acho que, eu não sei, havia uma orientação que fosse mais para custeio, né? Não sei se era, já não me lembro se era obrigatório. Eu sei que agora, que nesse de que a gente fez em 2020, podia se pedir capital, né? Então, mas aí tem que pegar os termos de outorga. Aí vamos, então, acho que marcar uma reunião com a Vânia e com a Consuelo, que aí a Consuelo tira essas dúvidas. Tá. Não, eu só queria contar uma passagem que aconteceu comigo. A gente estava falando de pesquisa, a professora Mônica está aqui também. Como é difícil, às vezes, a gente fazer pesquisa no Brasil, né? Com a questão da infraestrutura que a gente tem. Não sei se a Mônica lembra. Teve uma época que eu era diretora do Instituto de Química e a professora Mônica no laboratório trabalhando com o mosquitinho da dengue.
E um dia, a professora Glória Braz, que também trabalhava junto, né, com ela entrou na diretoria do Instituto de Química desesperada. Por quê? Tinha uma senhora lá no Instituto de Química que cuidava muito, era da limpeza, ela organizava toda a limpeza. Ela viu aqueles mosquitinhos, ela pegou inseticida e entrou no laboratório. Imagina os mosquitinhos alimentados com mamadeira. Eu falei, essa história vai estar no meu livro de memórias quando eu me aposentar, porque foi um desespero, lembra, Mônica? Não, foi terrível. Como lembro. E o fumacê no estacionamento já tem de tudo. A gente vive o tempo todo contornando os eventos do dia a dia. Ainda mais que era dengue, estava todo mundo falando da dengue, né? A dona Sueli chorou muito naquela época. E estava tudo protegido, né? Ela tinha medo que os mosquitos passassem para os outros andares, passassem para as outras salas. Eu falo assim, a gente passa cada uma, né? Mas olha, eu acho que a gente é para relaxar um pouco, porque a gente está tão tenso esses dias, né? Tantas coisas acontecendo. Mas assim, para mim foi excelente. Você veio aqui como pesquisador, como presidente da FAPERJ. Eu acho que todos conseguiram tirar as dúvidas. Queria agradecer mais uma vez, Gerson. E assim, informar, se você achar que eu não posso divulgar, eu não divulgo. Não, pode, não, pode. Eu fiquei um pouco pensando assim. Não, pode divulgar sim, não tem problema, não. Porque senão eu espero até você falar. Não, pode sim. Tá bom. Tá. E agradecer mais uma vez, acho que foi importantíssimo, a gente aprendeu muito. Mandar um beijo grande para a Débora, para o Netinho, para você. E eu só tenho a agradecer, gente. Queria também agradecer a presença de todos vocês nessa reunião. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisinha, mas eu considero a nossa reunião está encerrada. Mais uma vez, agradeço. Já vou pular para uma outra reunião. Parabéns pelo projeto. Eu tinha visto na televisão, mas é bem mais interessante ver como você falando e tudo. Não entendi muito, também não sou da área da ciência de biológica, eu sou da geologia. Mas o pouco que eu entendi achei bem bacana. Fiquei curiosa de se qualquer cavalo poderia ser e tal. Fiquei com algumas ideias, mas bem legal o projeto de vocês. Parabéns. Obrigado, Mayara. Mariana, ela usa Mariana. Da família dela, da irmã. Eu vi aqui escrito e chamei Mariana. É Mariana. Obrigada, Jéssica. Tá bom, obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Jéssica. Tchau, boa noite a todos, gente. Obrigado, Jéssica. Professor Cláudio, depois eu podia conversar contigo? Obrigado. Henrique falando. Tudo bom, Henrique? Tudo bem? Só aproveitar, desculpe, Cássia, só aproveitar o gancho aqui, como vocês desenvolveram essas coisas com Arduino, vocês chegaram a conversar com alguém do NCE que tinha uma iniciativa também desse tipo? A gente ia até fazendo experiência com trilho de ar também, de carrinho, daquelas experiências de carrinho com trilho de ar. Vocês chegaram a ver alguém? Não cheguei a conversar com ninguém lá, não.